Bacharel em Direito e Engenharia Civil, o embaixador de Israel, Yossi Shelley, tem 60 anos. Casado, com 2 filhos, está há 1 ano no Brasil, onde busca intensificar as relações com o país por meio de soluções de problemas relacionados à falta de água. Nesta conversa, ele fala das ações desenvolvidas em seu país para driblar a seca. Conta sobre a transferência de tecnologia de dessalinização que está sendo firmada entre Brasil e Israel e revela por que se auto-intitula o Embaixador da Água. Embaixador Yossi Shelley, muito obrigada por receber a gente aqui na sua residência. Obrigado a você por essa oportunidade de falar sobre assuntos importantes, como água. E, aliás, o senhor, desde que se chegou ao Brasil, 1 ano agora, né? Que o senhor, nesse mês de março, 1 ano que o senhor chegou ao Brasil. O senhor sempre se manifestou ali com uma intenção de ser uma espécie de embaixador da água, né? O senhor usa essa expressão, sim, inclusive. Por quê? Porque eu, quando chegou no Brasil, eu faço como uma pesquisa a ver o que é mais importante para o Brasil. Eu vi que a questão da água está mais importante. Tem outros desafios, mas a água está... também a água... eu tenho um bom conhecimento com água, fiz isso na Israel. Por isso decidiu de investir meu tempo, meus recursos no Nordeste, ou lugares que têm falta de água. E por isso me chamo embaixador da água, porque eu gosto muito da água. A verdade é que no Brasil até esse ano eu faço 3 pernas de trabalhos. De água, agricultura e segurança pública. Mas questão de engenharia, de água, de negócio, esse é o meu papel. Até porque Israel é modelo para o mundo inteiro, né? Nessa questão da gestão de água em tecnologia. Sim. Mas a gente tem uma situação em Israel que 60% do território são de áreas desérticas. Verdade. Mas não falta água para a população. Como é que isso foi e continua sendo possível? Você fala certo. Israel, 60% semiárido e deserto. Quando Israel foi pequena, não tive problema. 1 milhão, 2 milhões de água do Rio de Jordão, o Rio Sagrado de Jordão, foi suficiente. Agora, quando Israel crescer, tem 6, 8 milhões, os recursos naturais, como a chuva, água subterrânea. As subterrâneas. Água subterrânea. Nos lençóis, né? Preciso levar uma grande quantidade de água que não tive. Temos um grande problema em Israel, pessoas não usam água, você recebe multa para lavar carros, você não pode usar, todas jardim da casa foi secado porque não podia fazer irrigação. O governo tomou a decisão de fazer dessalinização da água do mar. Depois de 2004, até hoje, nós temos 80% da água que está dessalinizada do mar. Temos 6 plantas que estão suficientes para o estado agora. E se precisam mais para crescer a comunidade, as pessoas, pode fazer o 7. Não precisa dançar para a dança da chuva. O senhor estava brincando com a gente antes, né? Que antes era preciso, ali em Israel, ir para a escola primária, sim, ou no prezinho, já tinha que aprender a dança da chuva. A dança ou rezar a Deus, que isso também não é uma boa ideia. Aqui a gente está quase nesse nível, precisando da dança da chuva. Acho que você tem um grande país, mas você tem muito, como se chama, o bord da mer, a praia, o mar, o oceano, como se chama? Litoral. O litoral imenso. Litoral imenso. Você pode usar plantas de dessalinização. E que é bom nesse assunto de dessalinização? Porque o governo não precisa pagar nada. As coisas estão feitas para o setor privado. Você faz um PPP e você compra e paga sobre 1 cubo de água. Por exemplo, o preço de Israel por 1 cubo de água é R$2,20 por 1.000 litros, 1 cubo. Eu acho que é mais barato que o sistema que temos agora, não secar pipa, por furar na terra, não sei como. Essa questão da dessalinização é uma das coisas que mais chamam a atenção na parte de tecnologia de Israel. Mas a realidade até da dimensão do tamanho do país
é bem diferente do Brasil. Israel é ali o proporcional ao tamanho do que seria o nosso estado de Sergipe. Sim, é então, verdade. né, para levar água do mar para o interior, digamos assim, não seria muito mais fácil do que a gente que está no Brasil, que você atravessa, você sair do litoral até o centro-oeste. Okay. Vamos, sabes que para resolver os problemas, se nós vamos pensar como levar água do mar 1000 quilômetros do interior do Brasil, nós não começamos. Agora, tem água no Nordeste, nas cidades perto do mar? A resposta não. Vamos usar que é perto do mar para as cidades grandes, a maioria das cidades grandes, como Rio, como Fortaleza, como São Luís, todos estão perto do mar. Eu acho que temos um escasso de água. Primeiro, vamos acabar os esqueços de água, a falta de água nessas grandes cidades. Depois, os recursos naturais que o Brasil tem, os rios, a água que está subterrânea, pode perfurar e levar. Isso não é uma solução para todos. Por exemplo, Sergipe, que você pode fazer 2 plantas de destinação e acabar com Israel. Vamos acabar Sergipe, Maranhão, Ceará. E depois, quando chegam os problemas no Pará, não sei onde tem escassez de água, falta de água, pode fazer para furar. O sistema aqui, pessoas me dizem, a água está muito longe. Como nós sabemos perfurar 100 metros. Tem tecnologia em Israel que pode 2 quilômetros. Para a água é um recurso que pessoas não podem viver sem isso. Por isso, todos os recursos estão para acabar esse problema. Depois vamos fazer ruas, depois vamos fazer outro. Primeiro, beber. Segundo, educação. E depois as placas por muros, por caminhos. A água gera crise humanitária, falta Sim. dela, crise humanitária, Sem água, crise política. Pode Sim. gerar alguma guerra, inclusive. Sim. Quer dizer. Eu acho, Roséan, eu acho que a falta de água não tem nada como economia, não tem como recurso, orçamento, nada. Para fazer isso, preciso tomar uma decisão e investir. E que é bom isso, que todo investimento foi para empresas privadas, como um PPP, por 25 anos, e depois você paga se que você consome. Israel também, 2004, ele não faz isso um dia, 14 anos para fazer 6 plantas de desalinização. Pouco a pouco, agora 8% está reusado. Vamos pensar sobre cada estado no Brasil como o estado de Israel, não ver o tamanho. Se você tem a fazer uma corrida de 42 quilômetros, maratona, se você pensa sobre o último quilômetro, você não vai sair da casa. Preciso fazer um primeiro passo. Primeiro, instalação. Segundo, terceiro, os recursos vamos investir para outros lugares. Por exemplo, pode usar água de rio. Tem máquinas para fazer purificação de água de rios. Esse sistema trabalha sobre o carvão e sobre o cloro. A questão da dessalinização trabalha sobre a osmose reversa. Cada sistema tem sua solução, mas não pode fazer isso. Eu acredito que pode fazer. Eu tento fazer isso, uma minha palestra, uma reunião com governadores no Nordeste, uma grande convenção da Banco do Nordeste, que se chama G20 plus gente, 40 prefeitos, muitos, todos 9 estados do Nordeste foi lá. Eu falei sobre isso. Agora, o senhor já viajou vários locais no país. O que é que mais impressionou o senhor, seja positivamente ou seja de forma negativa, em relação a essa gestão da água no Brasil? Acho que temos um bom impressionamento do Brasil. Israel é muito bonita, tem lugares maravilhosos. As pessoas estão muito carinhosas, as lideranças estão boas, mas preciso, às vezes, ouvir, olhar da outra maneira coisas que estão importantes e coisas que estão menos importantes. Mas acho que
a liderança pode fazer mais. E agora, quando a falta de água está muito forte, porque no chuveiro estamos em crise, acho que o caminho para fazer a primeira planta está preparado. Impressionaria mais, então, assim, de certa forma, o descaso com a gestão da água? É preciso também, por exemplo, Israel também faz reciclagem da água, de esgoto. Israel, 50% da água que sube de casa vai voltar para a agricultura. Isso não vai. Agora, 90% da água do mundo está jogada na rua. Israel não. A água faz outro tratamento mais barato para reusar para a agricultura, porque a agricultura não precisa de água purificada como a beber. E aqui falta, né, esse reuso, muito. Sim, porque as coisas também em Israel, por exemplo, para ajudar a prefeitura. Se, por exemplo, o prefeito em Israel que quer fazer projeto de reuso de água, o governo investe esse dinheiro para promover esse assunto. Se eles precisam fazer obras, pagar salário para as pessoas que trabalham, para limpar a rua, eles não têm. Por isso, o governo precisa dar recursos para isso. Isso não vai chegar das impostos que pessoas pagam. Por exemplo, se você quer comprar um novo carro, vamos dizer que você, como medida da população de salário, você não pode amanhã comprar um Mercedes, BMW, depois viajar ao estrangeiro, depois comprar cada de vocês um computador, iPhone, tudo. Não pode. Não, todos querem que a vida vai ser boa e doce para nós. Mas, quando você é o pai e mãe, você prioridades. Primeiro isso, segundo isso. Isso que precisa. Depois, 20 anos, pode melhorar tudo. Água ainda não é uma prioridade na nossa gestão. Eu não sei, não pode ser falar. Sei que, por exemplo, no Nordeste tem como Ceará, acho que o governador comprou 6, 8 máquinas de desalinização de mar, pequenas, não plantas, e tem outros, Maranhão também, eu tenho negócio, palavras como ele para comprar, mas que eles, o papel deles é um papel deles. Não sei que eu estou, não quero dar conselhos a isso, mas acho que sabe, isso não também é muito. E também chegou a Israel, um país muito forte, um embaixador, que são muito, como disse, vibrante. E quero, se preciso, eu disse, o primeiro que vai fazer, planta de desalinização, vai escovar seus sapatos em frente de todos os médias do Brasil. Vai fazer isso por eles. A promessa está feita. Sim, promessa até agora. Então tá já, depois a gente vai cobrar, viu? Não tem problema. A gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o embaixador de Israel, Yossi Shelley. Embaixador, a gente está falando hoje muito sobre a questão da água no Brasil e a gente está justamente com o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil. O senhor acha que a partir deste fórum vai mudar a forma de o brasileiro enxergar a necessidade de prestar atenção na gestão da água? Esse fórum da água é muito importante. Em Israel temos stand. Temos stand de 100 metros. Nós levamos de Israel 7 especialistas da água, professores que estão muito conhecidos no mundo, e também temos painéis de água sobre água. Eu não publico isso, mas tem um livro que se chama Faça-se a água. Faça-se a água. Esse livro fala sobre o desafio de Israel sobre a água. Pessoas que querem saber como Israel, depois de 2004, não tem água agora, não dizem que tudo está escrito aqui, mas um pouco de detalhes, e também que é importante é que nesse seminário, tem seminários, cada um pode ver
falar, ver os filmes, como esse é um milagre. Milagre da água foi na Israel. Isso não é um milagre. Milagre tem na Bíblia, tem na história, mas somente o desafio, um desejo, tomar decisão de fazer isso. Eu acho que Israel agora leva toda a tecnologia que estão perto de mão de vocês, de todos os empresários. Não precisa somente que a liderança política faz isso. Pode ser que os empresários daqui vão ser parceiros de empresas israelenses. Ele pode vender isso. Isso não é Israel. Israel é como, pode ser como modesto, um líder da água. Eu não sei isso. O mundo sabe isso. Pode fazer parcerias para chegar nesse assunto da falta de água e acabar esse assunto tecnológico. Isso não é assunto de dinheiro, porque o dinheiro vai chegar da fora. Se tem procedura, quando eu falei com governadores, porque ele disse, a procedura da lei é muito difícil. Preciso fazer relatório, depois edital, depois muitas coisas que estão técnicas. Quando tem uma crise, você não espera, vamos amanhã, publica um edital. Edital se chama? Sim. Edital. Esse edital, quando paga 1 litro, coloca essa empresa. Faz isso 2 anos. Não preciso 100, 10 anos para fazer isso. Eu acho que nesse tema que se chama água, preciso dar a prioridade, passar rapidamente. E depois, quando vai um pouco calma as coisas, vamos ver como faz melhor. É isso que acho. Vai acabar isso. A população precisa também passar por todo um processo de educação, né? Sim. Como é que foi isso lá em Israel? Antes, quando tem falta de água, o governo faz uma grande briga contra todos não usar água, não lavar carros, não tomar banhos 2 vezes, não acrescer o grama. Nenhum pode acrescer o grama. Você quer 1 grama, tem um leia 2 metros. Se você tem 100 metros, você precisa secar todo, porque não tem água. As pessoas não podem. Eles investir para ser verde, por melhorar o meio ambiente, com oxigênio. Agora não tem. Depois, e também nós fazemos. Depois, não consigo fazer isso, porque os moradores foram em contra disso. Ele precisa lavar um carro como uma bacia, um balde, não com a mangueira. As pessoas fazem isso atrás da casa, que os espectadores não veem isso. E por quê? Educação, falar como usar, falar, juntar os moradores nessa procedura. Por exemplo, falar, pode ser que vai não ter escassez de água, falta de água, mas pode ser que você pegar R$1 mais por cada litro. Pode usar as moradores, ele vai entender. É melhor que não ter água. Sim. Essa educação, como as autoridades, fazer leis, fazer coisas para ajudar a receber essa mudança de usar da água. O Brasil, a gente nasce vendo muita água. O mar de um lado, rios imensos do outro. E aí, ao mesmo tempo, você vê, tem tanta abundância, mas falta água na torneira. Sim. Para um cidadão, é difícil entender por que tem tanta água, mas falta água na torneira. Quando o senhor chegou aqui, isso surpreendeu, assustou? Brasil, como país, tem 15%, 12%, 13% da água do mundo que está água como da natureza. Mas que é o problema? 63% da água está na Amazônia. A população na Amazônia está 3% e tem 67% da água do mundo. 15% de tudo, 60% na Amazônia. Todo o resto da água está um pouco no Nordeste, 3%. A população aqui está como 40% no Nordeste. É como tem um mismatch, we call in English. É um desequilíbrio. Muito água, falta de pouco pessoas. Falta de água, milhares de pessoas aqui. Agora por isso preciso usar
ou água de mar para chegar ao meio de que se chama Brasil interior, um pouco de rios, um pouco de mar, e também precisam investir na canalização, fazer, não sei, ele faz um projeto que se chama Rio São Francisco, não sei como se trabalha, como bom ou não bom, mas acho que essa é uma boa ideia de fazer isso. Mas preciso usar a água da mar, porque tem muito. A água de mar não vai acabar. Eu ia perguntar ao senhor justamente sobre a transposição do São Francisco. O senhor já teve a oportunidade de ir ver a obra? Não, eu escuto muito. Eu acho que o governo investiu muito dinheiro. Não sei exatamente o que acontece com isso. Acho que é bom de investir. Espero que vai dar resultados. Mas acho que sem dinheiro você pode por a litoral usar água de mar. Mas não teria solução absoluta para o Brasil se a gente não passar pela dessalinização. Também. Tem que ter dessalinização. Dessalinização vai reduzir 40%, 50% do problema. Israel também, 80% do mar, 20% de um pouco de rio, um pouco da purificação de outros rios pequenos. A falta de água, nessa época, não pode continuar. E não dá para ser uma fórmula só, né? Em relação à questão dessa multiplicidade, né, de formas de captar água, o reuso... O reuso da água é muito importante, porque a água que está boa para beber está usando para a agricultura. E se investir mais dinheiro por coisa que não vale a pena. Por agricultura, preciso que a água seja água normal, um pouco sem coisas, mas é como para usar essa água é muito barato fazer como plantas como usar piscinas de água para todas as coisas. Temos uma procedura química, um pouco tecnologia, muito fácil, é muito barato. Todos juntos vai acabar a seca. Usar dessalinização, perfurar na terra para tirar água de subterrâneo, usar água de rios, reusar água, e juntos pode melhorar rapidamente a situação. 100 anos de trabalhar juntos com esse tema, vai mudar tudo. E em relação a isso, a esse mudar tudo, mudar a visão, o senhor acredita que o Fórum pode contribuir com isso? Sim, porque pessoas, quando eles não acreditam, ele pode ver. Por exemplo, não sei quando pessoas sabem sobre os projetos de Israel sobre a dessalinização. Não sei se sabe sobre tecnologia de filtragem, tecnologia de perfurar da água 100, 200, 1 quilômetro. Se você consegue fazer 100 metros, você pode 1 quilômetro, 2 quilômetros, depende. Custa mais, mas todas coisas que estão é essencial. Preciso investir. Por educação, preciso investir. Para a gasolina, todos investir. Para a eletricidade, investir. Nada é de graça. Com certeza custa mais não ter água, né? Sim. Custa muito mais. A água dessalinada custa menos que a água que agora a pessoa usa. Agora, é engraçado porque assim, o senhor vem para cá como um embaixador da água, vem para cá para o Brasil. O senhor chegou em Brasília justamente quando a gente estava começando um processo de racionamento da água. Agora acho que esse é um bom tema, Fórum da Água, para ver todo mundo que temos tanto aqui, ver a força de cada um, porque pessoas dizem, eu sei fazer, eu sei. Isso não é teórico. Pode ver, eu levo 8 senadores, deputados na Israel para ver. Foi o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Ele foi na Israel, na visita oficial. Cada um que chega na Israel, de autoridades, de pessoas, precisa que ver a solução de dessalinização para ver que esse não é um problema grande. Não custa mais, não grande tecnologia. É fazer 2 anos. 2 anos você tem uma planta que pode dar 100 milhões, 200 milhões de litros por ano. É muito importante. O senhor vê outros exemplos assim, ou quais exemplos o senhor destacaria no mundo, além de Israel, sobre uma boa gestão de água? Acho que
espanhol, serve um pouco Estados Unidos. Ele também tem tecnologia alta. Depende se ele quer ver investir aqui. Eu não dizer agora, olha, Israel não é a única que sabe tratar água de mar. Mas Israel faz isso por ela por 80%. Tem experiência, a prova disso. E quando tenho a prova disso, eu preciso comprar ou fazer negócio com pessoas que fazem esse negócio. Qual a orientação ou conselho que o senhor daria, ou dica, para cada cidadão? Para cada cidadão, o que é que o senhor diria? Assim, o que é que você pode fazer no dia a dia para melhorar isso? Primeiro, os cidadãos precisam um pouco cuidar sobre o gasto de água. Porque agora é uma época que nós todos juntos lutando para melhorar as coisas. Por isso, se não preciso irrigação muito no jardim, fechar um pouco a torneira, não usar muito água, preciso cada um no seu lugar fazer mais. O Brasil tem solução para evitar essa crise hídrica, então não precisa pensar só na dança da chuva. Não, eu acredito que não. Preciso tomar uma decisão. Eu sei que tem 2 ou 3 governadores que estão em contato dele, eles vão conseguir fazer isso. 1, 2, 3 anos, acho que o Brasil vai ser ter um sucesso nisso, isso não é um grande desafio. Embaixador, muito obrigada, viu, pela conversa. Obrigado. Uma curiosidade, o senhor aprendeu a falar português em quanto tempo? 1 ano, desculpa que não fala muito bom, o meu sotaque está ruim. Mas 1 ano só para aprender a falar português? Embaixador d'água, preciso saber falar. Mas eu tenho certeza que português é mais fácil de falar do que hebraico. Não sei, todos os idiomas estão difíceis. É o que disse, quando pessoas querem, ele consiga. Primeira coisa, você quer fazer. Se você quer, por exemplo, eu não falo com pessoas em inglês. Na embaixada, todos os meus assessores falam inglês. Quando ele fala inglês, eu não, português. Até que vai água. Dessalinização e dessalinização. Isso vai acontecer. Vai ser assimilado. É. Muito obrigada, embaixador. Obrigado a vocês.